E aí galera, tudo bem? Boa tarde, professor Rafael Souza aqui falando com vocês, professor de língua portuguesa aqui do Júris. Vamos aqui para a nossa live, ter uma conversinha um pouco sobre redação, sobre gramática, sobre interpretação de texto, o que a gente precisa estudar aí. Antes de tudo, vamos esclarecer uma coisa: estamos tomando algumas medidas preventivas e sabemos que as nossas aulas estão suspensas, as aulas presenciais, para que a gente obedeça o decreto governamental, para que a gente possa, de forma mais cuidadosa, tratar desse problema pelo qual estamos passando. Não é motivo de alarde, uma questão de precaução, né? Mas nós sabemos que nós não podemos parar, então estamos aqui no nosso trabalho para que você possa ter a melhor preparação possível, para que a bola não baixe, para que você não fique desanimado. Vamos continuar estudando. Agora é que é a hora de estudar de verdade, né? Se você está de quarentena em casa, estude. O seu concorrente não está estudando, não. E aí você tira vantagem dessa situação. Então, pensando nisso, nós aqui do Júris tivemos a iniciativa de preparar essas videoaulas, disponibilizar alguns materiais para vocês. Inclusive, nós nos pomos totalmente à disposição para que vocês nos procurem diretamente por meio das nossas redes sociais, né, por meio da rede social do Júris, que é a página do Instagram, a página do YouTube, para que a gente possa sempre estar em contato e ajudar vocês da melhor maneira possível, né? Lembrando que esse nosso papo de agora vai durar aproximadamente 1 hora, que é o tempo limite de uma live, porém o restante vai ficar disponível na página do Júris no YouTube, que é Júris Online. Segue lá, que tu não vai perder nenhum tipo de conteúdo que a gente conversar aqui. Lembrando que hoje, após a minha aula, após a nossa conversa, ainda vamos ter aula de Química, portanto fica ligado, não sai daí, pega teu caderno, bora anotar, mande suas dúvidas, né? A equipe que eu digo, uma pessoa só está aqui junto comigo, porque a gente está isolado, né galera? Então tem que ser pouca gente. Ela vai estar aqui acompanhando, caso vocês tenham perguntas a fazer, mandem a pergunta, ela vai me mandar a pergunta, a gente responde, a gente vai fazer aqui o que der para fazer para que seja tudo certinho, beleza? Então bora começar. A gente vai começar aqui a conversar um pouco sobre a prova de língua portuguesa, mais especificamente a parte de interpretação textual. E o que a gente tem que entender? Cara, desde que o Enem acontece, ou seja, há 20 anos ou mais, né, existe um conteúdo dentro da prova de língua portuguesa que nunca deixou de cair, sempre cai. Então, meu amigo, são certos conteúdos que você tem que estudar, porque você sabe que vai cair. Daqui a pouco a gente fala sobre os conteúdos que não caem. Você tem que estudar porque sabe que vai cair e vai garantir logo uma questão ou outra, né? Um desses conteúdos, é funções da linguagem. Devemos entender o quê? As funções da linguagem, elas estão diretamente ligadas aos aos elementos que fazem parte de todo o ato de comunicação. A linguística textual, ela estuda o ato de comunicação e descreve quais são os elementos que são necessários para que todo o ato de comunicação aconteça. Sem um deles, o ato de comunicação não acontece. Quais são eles? O emissor, o receptor, a mensagem, que é o assunto, é o referente, o código e o canal. Alguns linguistas, eles aceitam a ideia de que o contexto também faça parte de todo o ato de comunicação. E aí há uma discrepância de opiniões com relação ao contexto, porque há determinados textos que nós entendemos sem a necessidade de estarmos cientes do contexto de sua produção, né? Uma notícia, por exemplo, uma tirinha, por exemplo. Então, se há textos que podem ser entendidos, que podem ser compreendidos em sua completude, sem a necessidade de um contexto, alguns linguistas ainda acreditam que o contexto não seja necessário para o ato de comunicação, sabendo que o contexto ele é importante para o ato de comunicação. Porém, alguns defendem que ele não é, alguns ainda defendem que ele não é necessário. Portanto, a gente não vai trabalhar com a ideia de que o contexto faça parte desse grupo, ok?
Então vamos lá. O emissor, quem é o emissor? O emissor é aquele que fala, é o eu. O emissor é o eu, aquele que fala. E se eu falo, necessariamente eu falo para alguém. O receptor é o tu, é quem ouve. Não é assim? Se eu falo para alguém, eu falo algo. O que é que eu falo? É exatamente a mensagem, é o referente da nossa informação, é o referente do ato de comunicação, é o que vai ser dito. O código é uma espécie de elemento que eu uso para me fazer entender. Como assim, professor? A língua portuguesa, por exemplo. A língua portuguesa é um código, mas entenda o código não apenas como os idiomas. O código não são apenas as línguas, o português, o francês, o italiano, o espanhol, não. Existem outras formas de nós nos comunicarmos e outros códigos por meio dos quais nós podemos nos comunicar. Por exemplo, gestos. Os gestos têm que ser entendidos como códigos. Por exemplo, você pergunta para mim, professor, o senhor entendeu minha pergunta? Eu fizer assim, ó, para você, você entende? Se você entende, houve comunicação. E qual foi o código que o professor utilizou? Um gesto. Então, não são apenas os idiomas. Tudo por meio do qual possamos nos comunicar tem que ser entendido como código. Beleza? Então, vamos lá. O código, a gente dá como exemplo a língua portuguesa. O canal é o meio por qual a mensagem vai ser transmitida. Por exemplo, o canal pelo qual vocês estão me ouvindo agora, o canal pelo qual nós estamos conversando agora, é a internet, é o seu celular, é o seu tablet, é o seu computador. Ou seja, nós estamos utilizando esse canal para nos comunicarmos. E o canal pode ser um outdoor, pode ser uma folha, pode ser, sei lá, um pedaço de papelão, o que for. O que a gente puder utilizar para se comunicar com outro ser humano, a gente vai chamar de canal. É o meio que vai fazer a mensagem chegar ao seu receptor. Ok? E o que é que isso tem a ver com as funções da linguagem? As funções da linguagem são 6. Aqui nós temos 5, o tio Rafa vai já dizer qual é a outra. Cada função da linguagem dessas que estão aqui estão ligadas diretamente a um elemento do ato de comunicação. Então vamos lá. A função emotiva. O que é que você tem que entender a respeito da função emotiva? A função emotiva é aquela que está ligada diretamente ao emissor. Ou seja, você tem trechos em que fica evidente o sentimento, que fica evidente as emoções, que ficam evidentes as opiniões daquele que emite a mensagem. Nesse trecho, você tem função emotiva. Professor, por que o senhor está falando trecho? Porque eu entendo o seguinte, linguisticamente falando, é impossível nós termos um texto que tem apenas uma função da linguagem. Não dá. Essa heterogeneidade funcional, ela é constitutiva de qualquer texto. Portanto, nós temos que entender que não há apenas uma função no texto. Porém, uma delas prevalece. Seja por uma questão formal, seja por uma questão intencional. Como assim, professor? Qual é a intenção da produção daquele texto? E aí isso vai deixar claro para a gente qual é a função da linguagem que prevalece naquele texto. Vamos já dar um exemplo. Eu tenho uma função emotiva ligada ao emissor, por exemplo, cartas de amor, né? Ou então cartas de reivindicação, que você se revolta com relação a alguma coisa, você deixa clara lá a sua raiva, você deixa clara lá a sua indignação. Sempre que há a exposição de um sentimento, você tem função emotiva. Obviamente, prototipicamente, nós temos poemas de amor, poemas sentimentais, né? que deixam isso bem claro. Mas entendamos que o amor não é o único sentimento que existe. Amém? Vamos embora para frente. A função da linguagem que é ligada ao receptor é a apelativa. E o que é que eu tenho como característica principal da função apelativa? Verbos no imperativo. Ou seja, são aqueles verbos que nos fazem pedidos, são aqueles verbos que nos dão ordens. Um exemplo clássico de texto que prevalece a função apelativa: propaganda.
Qual é a propaganda mais eficiente do mundo? Pelo menos a que eu já vi até agora. Beba Coca-Cola. São só 2 palavras. E olha que eu não estou nem fazendo propaganda da Coca-Cola não. Beba Coca-Cola. São 2 palavras, é um verbo muito imperativo. O cara manda e você vai lá e obedece. Por quê? Porque a gente nasceu para obedecer ordem, não foi não? E funciona. A função apelativa é uma das que mais funciona. Né? A gente vai ter os nossos textos aí, em que essa função fica clara, mais especificamente nesses textos publicitários, que tem a intenção de mudar o nosso comportamento, de alterar o nosso comportamento, fazer com que nós consumamos determinado produto, que nós compremos determinada coisa, que nós visitemos determinado lugar. Então, sempre que você tem um verbinho no imperativo, esse trechinho aí é função apelativa, ok? Voltando para aquela história, por exemplo, de que não há um texto em que haja apenas uma função da linguagem. Olha para cá, ó. Na função referencial, que é aquela que é ligada à mensagem, a importância maior é dada a quê? A informação que é dada. Não há necessidade, o pessoal se cumprimentando com os cotovelos aí. Não há a necessidade de fazermos julgamento algum, de fazermos pedido algum. A intenção maior, a intenção única, na verdade, é lhe dar uma informação. Por exemplo, em que tipo de texto prevalece a função referencial? Notícia de jornal. Pegue um jornal para ler. O repórter lá vai dizer para você, ó, dia tal, aconteceu tal coisa, não sei aonde, não sei com quem. Ele não vai dizer, por exemplo, se o que o rapaz fez lá foi certo ou errado, se o que ele fez era bom ou ruim. Não vai. Ele não vai estipular nenhum tipo de julgamento de valor acerca daquilo que está te falando. Ele só te informa. Não é assim? E aí você pega, por exemplo, um gênero textual como uma receita. Como é que funciona a receita? Você tem lá a receita, vou desenhar aqui pequenininha a nossa receita. Aí no começo da receita você tem o quê? Os ingredientes, não é não? E depois, o modo de fazer. Como é que estão lá os ingredientes? Estão em lista. Como é que está o modo de fazer? São ordens. Você pega lá, 2 ovos, 2 xícaras de farinha, uma pitada de sal, não sei mais o que. Aí, modo de fazer: quebre os ovos, bata no liquidificador com a farinha, o açúcar, o óleo, enfim. Você vai ter a receita aí dividida literalmente ao meio. Aqui você só tem a informação dos ingredientes dos quais você precisa, e aqui você tem a ordem dada para que você misture, aqueça, enfim. E aí você pergunta: professor, no gênero como esse daí, que é metade, é metade função referencial e é metade função apelativa, qual é a função da linguagem que prevalece num texto como esse? Ora, veja qual é a intenção de um gênero como a receita. A intenção de um gênero como a receita é apenas lhe mostrar os ingredientes dos quais você precisa para aquela receita, ou é exatamente mandar você fazer? Eu acredito que seja exatamente mudar o seu comportamento para que você se levante da sua cadeira e vá lá fazer o bolo. Se tem esse tipo de raciocínio, esse tipo de intenção, o que prevalece na receita é a função apelativa. Isso não significa dizer que não tenhamos a função referencial. Estão entendendo isso aí? Então entenda. A heterogeneidade funcional, ela é constitutiva de qualquer texto. Você tem que ter a percepção, você tem que ter a capacidade de enxergar dentro daquele texto qual delas prevalece. Bem claro? Deixa eu te beber água, que nesses tempos nós temos que nos hidratar. Bora para frente. Código. Qual é a função da linguagem que está ligada ao código? Função metalinguística. Metalinguagem. O que é que isso quer dizer? É quando eu utilizo o código para explicar o elemento do próprio código, para falar sobre o próprio código. O exemplo protótipo que nós temos qual é? Verbete dicionário. Você tem lá, palavra amplexo. Você não sabe o significado da palavra amplexo. Você vai lá no dicionário e olha, amplexo, bastante mais e tal, sinônimo de abraço. Ou seja, eu utilizei o código para dar uma explicação acerca de um termo do próprio código. Quando você tem, por exemplo, poemas, na nossa literatura, no nosso modernismo, nós temos um escritor chamado João Cabral de Melo Neto, que escrevia metapoemas.
O que eram esses metapoemas? Eram poemas por meio dos quais ele falava sobre poesia, ele falava sobre o ato de escrever. Então você tem poesia falando sobre poesia. Vocês já viram, com certeza vocês já viram uma questão que já caiu no Enem, e isso deve cair uma porrada de simulado que vocês fazem, uma questão que traz uma imagem de um pintor pintando ele mesmo num quadro. E esse quadro é como se estivesse pintando ele também. É ele pintando ele mesmo se pintando, tá entendendo? É metalinguagem. Você tem pintura falando sobre pintura. Quando você tem o uso do código para explicar algo do próprio código, você tem metalinguagem. Bem claro isso? E para finalizar essas funções da linguagem, de acordo com os elementos do ato de comunicação, nós temos a função que é ligada ao canal, que é a função fática. A função fática é aquela que serve para testar o canal de comunicação. Só para você deixar bem claro que dá para acontecer ali a comunicação. E o exemplo mais clássico que nós temos disso é quando você liga para uma pessoa. Você liga para a pessoa e você... Aí na hora que a pessoa atende lá, o que é que você faz? Alô? Alô? Se a pessoa não disser nada, você vai ficar alô, 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 tá me ouvindo, alô? Enquanto você está dizendo alô, você está testando se dá para rolar aquela comunicação ali. Na hora que a pessoa responde alô, aí você cala a boca e começa a falar aquilo que você ia falar antes. Então é quando você testa o canal de comunicação. Mas vamos entender que a função fática não se resume a isso. A função fática, ela se dá por outros exemplos. Um exemplo aqui, claro, conversa de elevador. Você entra no elevador, aperta lá, 16º andar. 16º. Aí entra um rapaz e aperta 18º. Meu amigo, vocês vão passar muito tempo juntos dentro desse elevador. Uma hora ou outra, um vai estar aqui do lado do outro, aí vai olhar para o cara e vai dizer assim: o Flamengo ganhou de novo. Não te interessa, cara, falar para o cara que o Flamengo ganhou. E ele não precisa de ti para saber que o Flamengo ganhou. Daniel, um abraço, Daniel. Homenagem aí aos flamenguistas aí, meus amigos flamenguistas. Eu não sou flamenguista, né? Graças a Deus eu não sofro disso. Mas então um abraço aí, Daniel. O rapaz não precisa de você para saber que o Flamengo ganhou. E você não precisa dizer para ele que o Flamengo ganhou. Na hora que você fala aquilo dali, é só para deixar clara a seguinte mensagem: ó, cara, dá certo. Se a gente quiser se comunicar, a gente pode. O canal funciona. Outro exemplo, conversa de Uber, cara. Tu pega um Uber, entra neste Uber, e aí vocês começam a viagem. Todos os dois calados. Meu amigo, de uma hora para outra, um vai olhar para o outro e vai dizer assim, vai olhar assim e dizer assim, parece que vai chover mesmo, né? Meu amigo, o rapaz não precisa de você para saber que vai chover. E você não tem necessidade de dizer a ele que vai chover. Você só faz esse comentário, mesmo sem intenção de comunicar coisa alguma, para testar ali o canal de comunicação. Por quê? Porque nós, seres humanos, como diz a filosofia e a sociologia, somos seres sociáveis. Nós precisamos ter a certeza de que há necessidade, de que há possibilidade de nos comunicarmos. Professor, mas aquelas pessoas que vivem sozinhas, que não falam com ninguém? Falam sim. Se elas falam sozinhas, pois é, elas falam com elas mesmas. Vai dizer que você nunca falou com você não? Claro que você falou, porque você precisa se comunicar com alguém, ok? Então a função fática, ela se caracteriza pelo teste do canal. Deu certo, então a função vai lá e se estabelece como perfeita, certinho? A última função da linguagem, que não se liga necessariamente a um desses elementos do ato de comunicação, é a função poética. E o que é que você tem que entender acerca da função poética? A função poética é aquela que trabalha a língua, trabalha a linguagem com a intenção de produzir arte, com a intenção de produzir objetos artísticos. E aí, meu querido, você tem toda a literatura em que prevalece a função poética, certo? Eu já vi questão da seguinte forma: um poema, digamos que nós temos um poema de João Cabral de Melo Neto, um metapoema, certo? Um poema em que ele vai falar sobre poesia. E aí a pergunta é bem clara: qual é a função da linguagem que prevalece no poema? Meu querido,
você tem um poema nas mãos. Então saiba desde logo que se você tem um objeto, um texto literário na mão, sempre prevalece a função poética. Sempre. Professor, mas era um metapoema. Beleza, a função metalinguística vai ser a que está em segundo lugar. Prevalece a função poética, porque aquilo é um objeto de arte, e em segundo lugar, você tem a função metalinguística. Bem claro isso? Pois então pronto. Emotiva, a emoção do emissor. Apelativa, verbo no imperativo, é a ordem dada ao receptor. Referencial é aquela função que não tem nenhuma outra intenção a não ser lhe passar a informação. Função metalinguística é aquela que eu uso o código para explicar o próprio código. E a função fática é aquela que testa o canal de comunicação para saber se há a possibilidade de a comunicação acontecer. Beleza? Garante esse conteúdo aí, meu irmão, que não tem perigo de na prova não ter uma questão disso daí. Vai ter, e não é só uma não. Pode ter certeza que funções da linguagem e variação linguística vai estar, despencando na provinha de vocês. Então, não perde esse conteúdo, que é questão garantida. Beleza? Se tiverem dúvidas, mandem aí, o tio Rafa responde. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás de saber. Ok? Mudando aqui um pouquinho de assunto, vamos conversar um pouquinho agora sobre a nossa provinha de redação, né? Sobre a nossa provinha de produção textual. Galera, vamos entender uma coisa. Nós estamos falando de língua portuguesa no Enem. E o que é que a gente tem que ter como cerne, como norte? Que a prova toda, não só de língua portuguesa, é uma prova de leitura. Então, que nós cuidemos do nosso hábito de leitura. Como assim, professor? Geralmente eu faço o Enem, todo ano eu faço, eu gosto de fazer. É uma coisa que tende para tudo, né? Eu gosto de fazer vestibular, então todo ano eu estou lá fazendo a prova. E aí o que é que eu percebo? O candidato vai fazer a prova e ele está lá para resolver uma prova de 90 questões, né? Por dia. Quando chega na questão 40, o menino está arrastando os pés no chão, cansado, doido para ir para casa. Por quê? Porque leu 40 questões. Vamos entender o seguinte: você vai fazer um vestibular que tem 180 questões. Se você tem 180 questões, quantos textos você vai ler? Pelo menos 180. Isso se não tivermos questões que tragam mais de um texto. Às vezes elas trazem. Fora os textos da proposta de redação, fora o texto que você vai ter que escrever. E aí você tem que entender então que a prova do Enem inteira é uma prova de textos. Professor, mas é uma prova muito longa, muito cansativa. Ei, não é para ser não, viu? Professor, eu tenho 90 questões para resolver. Como é que essa prova não é longa? Você tem 90 questões para resolver em 5 horas, meu amigo. Dá tempo, que é uma beleza. Agora eu vou lhe dizer por que você se cansa. Quando você vai fazer a resolução da questão, você lê o texto da questão, beleza. Vai para o enunciado da questão, que já traz um comentário sobre o texto, ou seja, é um outro textinho. Aí você lê o item A, lê o item B, aí você já não lembra mais do que é que o texto fala. Aí o que é que você faz? Volta para ler o texto de novo. Aí você lê o texto de novo. Aí lê o item D, né, o item C, o item D e o item E. E aí, para garantir a sua resposta, o que é que você faz? A leitura do texto mais uma vez. Aí, meu querido, não quer se cansar? Não quer se cansar fazendo esse tipo de leitura? É claro que vai. Uma prova de 90 questões acaba se tornando uma prova de 270. Aí, meu amigo, realmente você se cansa. Então, nós temos que cuidar do nosso hábito de leitura para que nós tenhamos um poder de concentração maior e um poder de apreensão de informações maior. Nós temos que aprender a informação e ela não pode sair da gente. Então, quando a gente começa a desenvolver o hábito de leitura, você vai perceber que você vai precisar ler as coisas menos vezes. E aí,
o nenenzinho pode estar se perguntando em casa agora: professor, beleza, eu não gosto de ler não, porque eu tenho preguiça, porque eu não tenho hábito, mas já que o senhor está mandando eu ler, eu vou começar a ler, agora. Vou começar logo aqui, é do bom, vou começar por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Faça isso não. Não faça isso. Meu amigo, se você não tem o hábito de leitura, tu vai começar com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vai funcionar desse jeito. Vai pegar o livro, na primeira página, encontrei com uma palavra com o seu significado. Vou lá no dicionário. Beleza. Na primeira página, encontrei uma segunda palavra cujo significado desconheço. Vou lá para o dicionário de novo. Na primeira página, na terceira palavra que não souber o significado, tu fecha o livro, encosta e diz que é chato. É chato, professor, não entendo nada. Aí Memórias Póstumas de Brás Cubas vai ser guardado no canto da sua casa e nunca mais vai ver a luz do sol. Não, meu filho, não é assim não. Leia algo que agora você tem capacidade plena de entender. Vá procurar esses livros aí que estão sendo mais vendidos hoje, mais lidos aí da literatura infantil juvenil. Vá ler Agatha Christie, né? Vá ler coisas que sejam mais simples de você entender naquele momento. O que a gente precisa agora é criar o hábito de leitura. Depois você vai selecionando autores de maior ou menor complexidade. Mas agora é para ler. Amém? Com relação à prova de redação, muitos alunos, olha que eu dou aula há uns 19 anos, se duvidar. Muitos alunos nos perguntam todo ano, e eu acredito que meus colegas aí, professores de língua portuguesa, não tenham vivido coisa diferente. Todos os alunos, muitos alunos, todos não, muitos, perguntam para a gente todo ano o que é melhor fazer primeiro, se é a prova de redação ou se é a prova que traz as questões objetivas. Professor, eu faço logo a redação, me livro logo da redação e fico só para resolver as questões, eu resolvo logo as questões e me dedico só à redação no final. Jovens, eu não sei, infelizmente eu não sei o que é melhor você fazer antes. Por quê? Quem vai fazer a prova é tu, não sou eu. Então como é que eu vou saber o que é melhor para ti na hora de resolver a prova? Não, você que sabe se quer se livrar logo da redação, se quer fazer logo as questões objetivas. Mas uma coisa o nenenzinho vai fazer antes de qualquer outra, que aí ajuda bastante. Assim que pegar o caderno de prova, leia a proposta de redação. Leia a proposta inteira, inclusive os textos motivadores. Talvez principalmente os textos motivadores. Para quê? Para que você tenha um norte do que você deve escrever, para que você entenda a proposta de redação e que ela fique clara para você acerca daquilo que você deve fazer. Por que eu estou dizendo isso? Se você prestar atenção, como é que é o formato da prova hoje? Você tem as instruções gerais, aí você já tem direto os textos motivadores. Texto 1, texto 2, texto 3. E aí no final você tem a proposta de redação. Por quê? Porque é nessa ordem que você tem que ler. Muita gente fazia o que antes? Antes a proposta vinha antes dos textos motivadores. Aí o aluno lia a proposta, o tema vinha inclusive em negrito, lia a proposta e pensava, não preciso do texto motivador, não, vou logo fazer a prova. E aí corria a chance de quê? De fugir do tema. Um exemplo disso, não sei se os nobres se lembram de uma proposta que houve no vestibular há um ano, que era publicidade infantil no Brasil. Lembram desse tema? Pois é, eu fiz a prova nesse ano aí, fiz o vestibularzinho. Quando foi no dia seguinte, um aluno veio me perguntar, professor, o senhor fez a prova? Eu fiz. O senhor gostou? Eu disse, cara, estava tranquilo, né? Tema da redação normal, sem maiores problemas. Aí ele disse assim, publicidade infantil no Brasil. Eu usei como exemplo aquelas criancinhas que faziam propaganda da Oi, que fazem Oi no final da propaganda. Aí eu disse assim, sério, cara, que fez isso? Ele foi. Porque eu disse assim, eu não sei como vão proceder a sua correção, mas, ao meu ver, você fugiu do tema. Por quê? Porque ele entendeu que a publicidade infantil era publicidade infantil feita por crianças, quando, na verdade,
a publicidade infantil era publicidade feita para crianças. E ele fugiu do tema por quê? Porque ele não deu os textos motivadores. Aí, professor, a culpa não é minha, a proposta do tema estava ambíguo. Estava, o tema estava ambíguo mesmo. Mas se fizesse a leitura do primeiro texto motivador, essa ambiguidade acabaria. Então, assim, é importantíssimo que você faça essa leitura, tanto da proposta quanto dos textos motivadores. Fez a leitura, aí você decide. É o momento de uma decisão que cabe só a você. Eu vou produzir o meu texto agora, porque é um tema que eu domino, ou eu vou deixar para produzir no final. O que você não pode fazer é produzir o texto aos pedaços. Produz um pedaço, vou para a prova. Produz outro pedaço, vou para a prova. Não. Você vai produzir o seu texto de uma vez só. Você vai se concentrar nele de uma vez só. Aí você decide. Não, é um tema que eu domino? Beleza. Mata logo a redação, resolve logo o que você tem que resolver, depois vai para as questões. Caso você ache que o tema é algo sobre o que você precisa pensar um pouco mais, eu preciso pensar um pouco mais sobre esse tema aí, vá para as questões. Aí você vai dizer assim, professor, mas se eu for para as questões, eu não vou pensar na prova. Vai. Você não vai não, mas a sua cabeça vai. A sua cabeça ela vai continuar pensando na proposta de redação e de forma meio que inconsciente ela começa a separar informações que são importantes ali para a produção daquele texto. Tanto é que quando você voltar para se dedicar só à redação, a estrutura dela já vai estar quase toda montadinha na sua cabeça. Você vai só passar para o rascunho e desenvolver o texto. A sua cabeça pensa sem sua autorização. A sua cabeça pensa sem depender de você. Ok? Então faça isso, que você não vai se arrepender. Amém? E aí vamos para a prova. O que a gente precisa saber sobre a prova de redação do Enem? A prova de redação do Enem. O gênero textual que é exigido lá é texto dissertativo argumentativo. Está lá. Escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema tal. E aí, o que é que a gente precisa saber sobre esse bendito texto dissertativo argumentativo? Vamos lá. Ele tem duas funções. Primeiro, a função de dissertar. O que é dissertar? É falar sobre, é expor informações. Né? Um texto dissertativo é um texto expositivo, por meio do qual eu falo sobre determinada coisa. Certo? Só que esse texto, além de dissertativo, ele é argumentativo. O que é que isso quer dizer? Se o texto é argumentativo, você vai ter que colocar argumentos. Para quê? Para defender um posicionamento. É um texto em que você defende uma opinião. Antigamente, que eram os gêneros textuais, ele cobrava artigo de opinião. É um texto de opinião, certo? E aí, eu aconselho a vocês o seguinte, já que estamos todos online, se quiser, dá uma pausazinha nesse vídeo aí e vai lá no site do MEC, ou então procura no Google, um material chamado Cartilha do Candidato, é Cartilha do Participante. Cartilha do Candidato, Redação Enem. Procura na internet. É um material que o MEC, galera, é o MEC, não sou eu não. É um material que o MEC publica todo ano, ali em outubro, que traz todas as informações das quais você precisa para fazer uma redação boa. Esmiuça toda a estrutura do texto, inclusive com exemplos tirados de redações do vestibular do ano anterior. Ou seja, a cartilha do candidato, do participante 2020, vai trazer exemplos de redações feitas no vestibular passado. E você tem lá esse material gratuito, você tem esse material para você baixar, e não é um material longo, é um material curtinho, não tem 30 páginas, certo? No qual o MEC não é professor, cara, não é ninguém, é o MEC, diz para você tudo o que você precisa saber para fazer uma boa redação. O material começa explicando para você o que é a prova, quais são os critérios de correção, né? Quais são os elementos que podem fazer você zerar o texto,
E aí vamos tomar bastante cuidado com isso daí, porque a gente sabe que se fala muito. O povo sabe falar muito, mas na hora de comprovar não consegue. Um exemplo, eu tenho certeza de que vários de vocês já ouviram aquela história de que se nós ferirmos os direitos humanos na redação vestibular, a gente tem a redação zerada. Tem não, filho. E quem está dizendo não sou isso não sou eu não. Está lá nesse material aqui, ó. Se você ferir os direitos humanos, porque você tem que respeitar, está lá na proposta. Faça um texto dissertativo argumentativo sobre o tema tal. Ponto. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Está na proposta, tem que respeitar. Mas é na proposta de intervenção, cara. Ou seja, se tu fere os direitos humanos, o que vai ser zerado é a competência 5. Não é o texto todo. Eu já vi um monte de gente por aí dizendo que zero é o texto. E não é, cara. Isso é uma instrução que está dada bem clara nessa cartilha aqui. Então baixe, vamos lá, dê uma olhadinha nesse material. Outra coisa maravilhosa desse material, depois que ele explica, mastiga bem direitinho cada competência com exemplos do que deve ser feito, do que pode e do que não pode ser feito na sua redação, a segunda parte desse material traz redações nota 1000 retiradas do vestibular passado. Sim, professor, mas redação nota 1000 eu posso ler em qualquer lugar. Não, meu amigo. O bom não é a redação nota 1000, não. O bom é que depois de cada redação dessa, vem um comentário enorme do MEC explicando por que aquela redação tirou 1000. Essa redação é boa porque o candidato falou isso, aquilo, outro, fez assim, assado. Cara, é só tu ler e fazer a mesma coisa na tua. Não tem, cara, não tem. Eu acredito que não haja ferramenta melhor para estudo do que essa cartilha. Eu acho, né? Fora, obviamente, as aulas que nós temos aqui com nossos professores para tirarmos as dúvidas. Mas esse material é excelente. Certinho? Aí vamos voltar para o texto. Ó, tu tem o texto dissertativo e argumentativo que vai defender o posicionamento. Então a proposta de redação, ela já vai começar com o quê? Com o tema. Ela vai te dar o tema sobre aquilo que tu deve escrever, sobre aquilo que tu deve comentar algo e sobre aquilo que tu deve defender uma ideia. Então, tá lá o tema. Vai ler o tema. Saiba que o nosso texto vai estar dividido em 3 partes. Certinho? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Professor, a minha redação tem que ter quantas linhas? A partir de 8, mas você não é louco de fazer uma redação só de 8 linhas. E, obviamente, até 30. Não existe número fixo. Também não existe um número fixo de linhas para parágrafo de introdução, para os parágrafos de desenvolvimento e para o parágrafo de conclusão. Qual é o cuidado que você vai ter que ter com relação a esses parágrafos? Estou derrubando as coisas aí, tá quebrando. Com relação a esses parágrafos, é o seguinte: a sua introdução, ela não pode ser maior do que o seu desenvolvimento, assim como sua conclusão também não pode ser maior do que o seu desenvolvimento. Mas não há número fixo de linhas. O texto é seu. Quem sabe a quantidade de linhas de cada parágrafo é você. Certo? Entenda o parágrafo como um elemento significativo, como uma informação que você vai dar, algo que você vai defender. Então, vai ter quantos parágrafos que você achar que deve ter. Certinho? Mas vamos seguir essa estrutura aí. Se são 30 linhas, meu irmão, faz 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento, defendendo bem cada parágrafo desse um argumento, e o parágrafo de conclusão, certo? Segue essa linha aí. Está lá na cartilha essa orientação também, hein? Ele diz lá, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, exatamente o que é que tem que estar lá em cada um desses parágrafos, em cada uma dessas partes. A gente vai começar o texto, obviamente, aqui no nosso parágrafozinho de introdução, e aí eu lhes pergunto, o que é que obrigatoriamente tem que estar no parágrafo de introdução? Isso aqui, meu filho, ó, a tese. Professor? Pode ter outra coisa? Pode, mas a tese não pode faltar não. Contextualiza o tema e põe a tese. Essa tese é exatamente aquilo que tu vai defender, é exatamente o teu posicionamento. Aí tu pergunta assim, professor, beleza, eu já
já entendi que tem que ter a tese, mas eu já ouvi muito falar sobre esse negócio de tese, mas eu ainda não entendi direito o que é essa tese. O que é a tese do nosso texto? Cara, para você chegar à sua tese, para você chegar a entender o que é a sua tese, você vai se fazer essa seguinte pergunta aqui, ó. O que é que eu penso sobre isso? Isso o quê? O tema. O que é que você pensa sobre o tema? Por exemplo, é um tema que os meninos gostam muito de discutir em sala de aula. A adoção de pena de morte no Brasil. Aí você vai pensar, qual é a tese que eu vou defender a respeito disso? Você se pergunta, o que é que eu penso sobre a adoção de pena de morte no Brasil? Aí você vai chegar à sua resposta. Eu concordo, eu discordo, vai ser bom, vai ser ruim, é benéfico, não é? Essa resposta bem objetiva é exatamente a tese que você vai defender no seu texto. E aí você escreve essa tese em qualquer lugar, em qualquer papel que você tiver lá na hora de fazer. Escreve, para que isso fique bem claro. Certo? Feito isso, nós passamos ao parágrafo de desenvolvimento. E aí, meu querido, esse parágrafozinho aqui, ó, a meu ver, é o mais importante do seu texto. Por quê? Porque é aqui que você vai convencer o seu leitor de que a sua tese está correta, de que a sua tese deve ser levada em consideração. É onde você vai apresentar os seus argumentos. E aí, como é que você vai fazer isso? Faça para você mesmo uma segunda perguntinha. Por que eu penso isso? Isso o quê? Exatamente a tese. Exatamente a resposta da primeira pergunta. Eu sou a favor da aplicação de pena de morte porque por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Você vai encontrar várias respostas. Então você vai ter resposta 1, resposta 2, resposta 3, resposta 4, por aí vai. Cada resposta dessa é um argumento que você pode utilizar no seu texto para convencer o seu leitor. E aí, se você vai encontrar várias respostas, ou seja, vários argumentos, saiba selecionar, porque sabemos que há argumentos melhores que outros, né? Há bons argumentos e há argumentos ruins. Mas o que é importante? Escreva todos que vierem à sua cabeça. Para isso você tem sua folha de rascunho, que é a folha de preparação do texto. Escreva todos que tem lá, todos que vierem à sua cabeça, pode ser o mais besta possível, escreva. Não guarde para escrever depois. Não pense assim, esse argumento é massa, vou botar aqui, depois eu boto no meu texto. Não, escreva logo. Por quê? Porque entenda, as ideias, elas são fugidias. Uma hora você tem, daqui a pouco esqueceu, já não tem mais. Então assim, não deixe de escrever, escreva todas. Aí depois você vai selecionar, você vai tirar um argumento que você acha que não é tão bom e vai aproveitar os outros argumentos. E aí, professor, me diga uma coisa, como é que eu vou saber se um argumento é bom ou ruim? É o seguinte, um bom argumento é aquele contra o qual caiba o menor número de contra-argumentação possível. É aquele argumento mais próximo possível de ser incontestável. É aquele que você fala e na hora que você diz, o cara que ouve você fala assim, esse é mesmo. Ou seja, o cara não tem como te rebater. Então um bom argumento é aquele argumento que é forte, que é fortalecido por algumas estratégias de argumentação sobre as quais eu já falava. E o que é um argumento fraco? O argumento fraco é aquele que pode ser rebatido na mesma hora. Você fala uma coisa, o cara vai lá e rebate na mesma hora, é porque seu argumento está fraco. Por exemplo, um argumento que nós não podemos utilizar numa redação por ele ter pouca força argumentativa mesmo. Argumento de cunho religioso. Por exemplo, eu não posso dizer que no Brasil a gente não pode ter pena de morte porque se, segundo a Bíblia, Deus nos deu a vida, só ele tem direito de tirá-la. Não. E quem não acredita nisso, vai ser convencido pelo teu texto? Não vai.
Então, esse tipo de argumento tem que ser evitado. Você tem que colocar argumentos que sejam comprovados, ou que sejam comprovadamente fortes. E aí, nós temos estratégias de argumentação que podemos utilizar no nosso texto. Por exemplo, dados estatísticos. Você vai utilizar os dados para provar que aquele seu argumento está correto. Inclusive, alguns alunos se beneficiam de alguns dados que os próprios textos motivadores da redação trazem. Professor, eu posso utilizar um dado daquele? Pode. Você não pode fazer cópia do texto. Se você copiar o texto motivador, você vai ter sua redação zerada. Está bem explicadinho lá na cartilha. Não pode copiar o texto motivador e não pode copiar também nenhum texto que esteja nas questões do caderno de questões. Eu não sei nem se você sabia disso, mas não pode. Então, não vai copiar o texto, mas quer usar um dado, uma porcentagem, um número, não tem problema, você pode. Professor, eu posso utilizar um número de um texto que eu tenha lido que não esteja na prova? Pode. Está lá na proposta, baseado nos conhecimentos que você desenvolveu ao longo de sua formação. Não é baseado nos textos que estão nesta prova. Então você pode sim, né? E é uma informação importante. Professor, esse dado, ele precisa ser exato? Não, vamos entender como é que funciona esse dado. Digamos que você vai fazer uma redação sobre violência doméstica. E aí, no começo do ano, a prova é em novembro, no começo do ano, você leu numa revista que 37,8% das mulheres que sofrem violência doméstica não denunciam seus agressores. Você leu esse dado lá na revista. Aí no final do ano, tu vai fazer uma redação sobre violência doméstica. Você se lembra da matéria que você leu. Só que na hora da sua redação, você coloca que 38,7% das mulheres não denunciam. Esse dado aqui, ó, tá exato? Tá não. Não tá. Então o corretor ele vai marcar erro? Vai não. Vai não. Por quê? Porque ele tem o que fazer, jovem. Tu acha mesmo que na hora que ele olhar para esse dado aí, ó, 38,7, ele vai fazer assim, ó, será mesmo? Aí tu acha que ele vai buscar esse dado, vai achar 37,8 e vai marcar erro aqui? Não vai, cara. Por quê? Porque esse dado aí, ele é plausível. Não é um dado absurdo. E aí o que é que você vai fazer para se proteger? Você vai escrever aproximadamente. Pronto. Aproximadamente 38,7% das mulheres. A informação não é absurda. Você não vai colocar na sua redação é que 78% dos casos de violência doméstica foram resolvidos e levaram à prisão dos agressores. Você não pode. Esse dado aqui está absurdo. O corretor vai olhar e vai dizer assim, o quê? 70? Onde foi que esse menino tirou isso? Aí ele vai procurar. Aí vai perceber que esse seu dado aí não condiz com a realidade. Isso é um erro que muitos costumam dar vários nomes para esse erro, mas é um erro só. É um erro chamado contradição. Existem dois tipos de contradição. Você tem a contradição interna, que é quando você diz algo no seu texto, e você mesmo diz aquilo que você disse, ou seja, você diz algo contrário àquilo que você defendeu, é uma contradição interna. E a contradição externa, que é qual? É aquela que traz uma informação que contradiz a realidade fora do texto. E aí você tem que tomar cuidado com algumas coisas, principalmente com o uso de artigos, os determinantes dos substantivos. Por exemplo, você vai colocar no seu texto o seguinte, é que no Brasil as pessoas hoje estão com medo do novo vírus. Você disse, as pessoas estão com medo do novo vírus. De acordo com essa sua informação aí, todas as pessoas estão com medo. E você não pode fazer isso, né? Esse seu artigo aí definido, ele generaliza o substantivo pessoas. E se no Brasil eu tiver uma pessoa que não esteja com medo, a sua informação deixa de ser verdadeira. A sua informação deixa de ter valor argumentativo.
Então você não vai cometer esse tipo de contradição. É por isso que você vai se resguardar com o uso, por exemplo, de advérbios como aproximadamente, né? Comumente, ou com expressões partitivas, como a maioria de, grande parte de. Aí você se protege. Certinho? Vai trazer o argumento 1, o argumento 2, reforçados. Os dados é um tipo de estratégia argumentativa que utilizamos para reforçar as informações. Outra estratégia, a alusão histórica. Vai ilustrar o seu texto com alusão histórica. Eu posso fazer isso? Pode, deve. Por que é forte? Porque, meu amigo, você está mostrando ali para o seu leitor que a história do mundo prova que o seu argumento está correto. Professor, essa alusão histórica, essa referência histórica, ela tem que ser exata? Tem. Aí tem. Você não vai inventar alguma coisa que tenha acontecido em determinado lugar com alguém. Não vai. E entenda, o leitor do seu texto, o leitor da sua redação, o corretor, é um leitor experiente. Então ele vai saber se aquela informação ali tem fundo de verdade ou não. Aí sim, ele vai atrás da informação para saber se é verdade ou não. Certinho? Então vai fazer a alusão histórica? Vou. Essa informação tem que ser exata? Tem. Fazendo isso, meu amigo, dá tudo certo. Beleza? Outro tipo de estratégia argumentativa que reforça o seu texto, a citação, ou como a gente chama, o argumento de autoridade. Os filósofos, que vocês já gostam tanto de colocar no texto, pensadores, políticos, enfim, autoridades no assunto do qual o seu texto trata. Você vai colocar o argumento de autoridade no seu texto, e aí o seu leitor ele vai dizer, não é apenas ele que pensa assim, uma autoridade pensa isso. Mas entenda, tem que ser uma autoridade reconhecida pela comunidade linguística. Você não vai botar seu pai como autoridade, não. Seu pai pode até ser, mas se ele não é reconhecido, esse argumento de autoridade não vai ter força de autoridade. Então você vai colocar um argumento de uma autoridade reconhecida. Se eu estou escrevendo um texto sobre os hábitos do jovem brasileiro, eu posso utilizar um argumento de Drauzio Varela. Ele é autoridade em saúde, então o argumento dele colabora com o meu. Que fique bem claro isso. O argumento de autoridade, ele entra para colaborar com o seu argumento. Ele não entra no lugar do seu argumento. Por quê? Porque para o leitor não interessa o que o Drauzio Varela pensa. Para o leitor interessa o que você pode apresentar como argumentação. Então você não vai dizer, por exemplo, que os jovens não devem consumir drogas, porque segundo o médico Drauzio Varela, acontece isso com o coco. Não. Por quê? Porque não interessa ao corretor o que o Drauzio Varela diz. Interessa ao corretor o que você tem a dizer. Então você coloca o seu argumento e ilustra com o argumento de autoridade do pensador que você tiver escolhido. Só tenha consciência de que realmente aquele argumento de autoridade, aquela citação tem a ver com o tema tratado no texto e que realmente colabore com o que você está dizendo. Feito isso, meu amigo, não tem errado. Seu texto ganha uma força incrível na hora de argumentar, na hora de você argumentar. E só mais uma estratégia, a contra-argumentação. E aí a gente vai ligar isso ao argumento de autoridade. Como assim, professor, contra-argumentação? Você pode colocar no seu texto um argumento que é contrário ao seu. Aí você vai dizer assim, vixe, professor, não quer dizer que eu vou colocar no meu texto uma informação que é contrária àquilo que eu estou defendendo? Vai. Para quê? Para que você, no seu texto, derrube essa contra-argumentação. Se você puder fazer isso, ótimo, você já antecipa o que seria a contra-argumentação do seu leitor. Por exemplo, no vestibular que eu fiz, a proposta de redação, no vestibular que eu fiz a primeira vez na minha vida, isso aí no tempo do dinossauro estava vivo ainda. A proposta pedia que nós escrevêssemos um texto falando sobre a aplicação de piercing e tatuagens em menores de idade. Aí eu acho que na época eu me posicionei até a favor,
Era jovem, tinha 16 anos, juventude de revolução, queria tocar fogo em ônibus, essas coisas. E aí, eu coloquei que não havia problemas, que piercing e tatuagem poderia ser, sim, feito em menores de 18 anos, por causa disso e disso, coloquei meu argumento. Aí eu utilizei a contra-argumentação. Eu disse assim, há quem pense o contrário, defendendo isso, isso e isso. Por quê? Porque eu já sabia como combater aquele argumento. Aí eu fui lá e disse, mas não é bem assim que funciona, porque é assim, assim, assado. Ou seja, eu antecipei a contra-argumentação e derrubei essa contra-argumentação. Se você puder fazer isso, faça. Eu acredito que seja uma das mais fortes estratégias argumentativas, é a contra-argumentação, desde que você e o seu texto tenham condições de derrubar essa contra-argumentação, de derrubar esse contra-argumento. E o que é que isso tem a ver com o argumento de autoridade? O seguinte, o argumento de autoridade nunca poderá ser utilizado como um contra-argumento. Você não pode colocar um argumento de autoridade que seja contrário ao seu. Por quê? Porque você não é autoridade ainda. Eu penso tal coisa, diferente do que pensa Foucault quando diz isso, isso e isso. Meu amigo, você acabou com o seu texto. Por quê? Porque você colocou que Foucault, que é um pensador reconhecido pela comunidade linguística, pensa diferente de você. O seu leitor vai olhar para o seu texto e vai dizer assim, e quem é esse menino aqui? Quem ele pensa que é? Para dizer que ele está certo e Foucault está errado. Então você não vai colocar como contra-argumentação um argumento de autoridade. O argumento de autoridade entra para colaborar com a sua argumentação e jamais entrará contrária à sua argumentação. Bem claro? Feito isso daí, meu amigo, você parte para o parágrafo de conclusão, que é onde geralmente nós escolhemos colocar a nossa proposta de intervenção, colocar a solução do problema. Não que obrigatoriamente você tenha que colocar a solução só no final do seu texto. Se à medida que você estiver nos parágrafos de desenvolvimento for problematizando o tema, já quiser ir apontando algumas soluções, você pode. Né? Isso aí significa o quê? Faltam 3 minutos para terminar a live, aí eu queria que o senhor finalizasse sua Beleza. na live e se certo. despedisse deles, a gente vai continuar gravando para o YouTube. Aí, galera, acabei de ser avisado aqui pela nossa equipe técnica que faltam 3 minutos para que terminemos a live, né? Lembrando que a live vai acabar agora em 3 minutos, mas o Rafa continua com vocês pelo canal do YouTube, certo? A quem acompanhou a gente até aqui, um abraço, tamo junto e vamos continuar com essa conversa aqui, porque ela é importante, ok? Beijo. Segue aqui, ó. Vamos para a nossa proposta de intervenção. E o que é essa proposta de intervenção? É exatamente a solução que você vai propor para o problema da temática ou é uma medida que você vai propor para que se amenize o problema da temática, caso não seja algo que tenha uma solução mais prática. Aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que pensar em algo que seja aplicável, que seja executável. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a gente observa muito comumente, isso acontece realmente de maneira bem frequente, os alunos apresentarem como proposta de intervenção medidas que não necessariamente vão resolver o problema, ou medidas que não necessariamente são executáveis. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A bendita da conscientização do povo. Digamos que a proposta fale que o tema trate do problema do acúmulo de lixo na rua. Aí o aluno coloca lá como proposta de intervenção que, como solução para esse problema, o governo deveria investir em campanhas publicitárias de conscientização popular, né, para que o povo tenha consciência e não jogue mais lixo na rua. Meu amigo, você não me disse nada. Não me disse. Por quê? Porque entenda, conscientização é um negócio que não existe, bro.
Você pode colocar a conscientização como algo que reforçaria a proposta que você vai mostrar, mas nunca como a solução do problema. A conscientização ela não existe na medida em que realmente, não é que ela seja difícil não, é porque ninguém muda o pensamento de ninguém. Entenda isso. Você aí que está me assistindo agora, você gosta de cachorro? Pô, então pronto, você que gosta de cachorro, eu vou lhe dar agora 25 motivos para você sair chutando e maltratando todo cachorro que você encontrar na rua. Aí eu vou lá e falo, motivo 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu terminar de falar, eu posso garantir que você vai se levantar daí chutando cachorro? Não posso, cara. Não posso. Carteira de cigarro, olha para a carteira de cigarro, o verso da carteira de cigarro traz o quê? Uma foto horrível dos malefícios que aquilo ali causa. A informação está sendo passada, mas nem por isso eu posso garantir que a pessoa vai mudar o próprio hábito. Então, quando eu dou informação ao povo, o povo muda o hábito se quiser. Então, eu não posso apontar isso como uma solução. Aponte criação de leis, aponte instalação de mais lixeiras, aponte uma coleta de lixo mais frequente, ou seja, aponte coisas que possam ser feitas. Fuja dessas soluções mais genéricas, né? Eu não gosto nem de chamar de clichê, porque não é que seja um clichê, porque eu não tenho como lhe provar que é clichê, mas elas são mais genéricas, elas dependem do comportamento do outro e não daquilo que vai ser feito. E o que é importante nessa proposta de intervenção? Você me dizer o que vai ser feito, quem vai fazer, por que vai fazer, ou seja, qual é a justificativa e como vai fazer. Pelo menos essas 4 informações elas têm que estar lá, ou seja, detalhe a sua proposta de intervenção. A gente pega hoje muitas redações que trazem 30 linhas escritas, 30, linha escreve 30 linhas. E a proposta de intervenção está nas últimas 3. Ou seja, ocupa muito espaço do texto com informação não que não sejam importantes, mas que poderiam não estar lá, né? E não detalha a proposta de intervenção, fazendo com que a sua proposta fique pobre. Não me mostra exatamente o que vai ser feito para que o problema se resolva ou se amenize. Portanto, é interessante que você pense numa proposta de intervenção que seja clara. Que seja clara e que traga esses 4 elementos aí para detalhar e deixar bem claro para o seu leitor que aquilo ali que você está apontando vai resolver o problema. Certinho? E aí, meu amigo, 1000, tirou 1000 na redação. Meus alunos dos júris vão tirar 1000 esse ano. Por quê? Porque vão seguir essas instruções e vão ver que a redação não é bicho de 7 cabeças. Certinho? Atrelado a isso que a gente conversou, agora a gente passa para o último momento da nossa conversa. Por quê, professor? Porque nós falamos da nossa prova de interpretação, nós falamos aqui um pouco sobre a prova de produção textual. E aqui nós temos que ter o seguinte cuidado. Muita gente ainda segue a errônea ideia de que a gente não precisa mais se preocupar com norma culta. Tanto é que às vezes a gente entra em sala de aula e os alunos até perguntam assim: professor, por que o senhor ainda dá aula de gramática? Porque se não cai mais gramática no vestibular? Meu amigo, quem foi que disse, cara? Quem foi que disse que não cai mais gramática? Claro que cai, eu não estou falando só da prova de redação, não, estou falando daqui, ó, da prova de língua portuguesa. Tem questão de gramática aqui sim, só que é uma gramática contextualizada. E aí a gente, por não estudar gramática, não consegue enxergar que aquela questão é uma questão de gramática, mas é. E aí, para a nossa redação, a gramática, a norma culta, ela é imprescindível. Pelo menos 2 competências dependem diretamente dela, a competência 1 e a competência 4. Além dos conectivos que vão ser exigidos pela competência 3. Então nós temos sim que tomar um cuidado com a gramática do nosso texto. Lembrem-se de que agora a competência 1, por exemplo, ela tem os erros contabilizados.
você vai perder por quantidade de erro que comete. Ou seja, está ficando mais acochada a correção da nossa redação. E eu penso o seguinte, para uma boa prova de redação hoje, não basta do aluno informação. Eu sei que informação vocês têm demais, mas é muito mais informação do que eu tinha quando eu fiz o vestibular. Por quê? Porque vocês têm a informação 24 horas por dia na palma da sua mão, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Então você é bombardeado por informação 24 horas por dia. Só que lhe falta o quê? Domínio de norma culta para transformar essa informaçãozinha que você tem na sua cabeça em texto. Aí, meu amigo, é aí que entra o valor, é aí que entra a importância da gramática, a importância do estudo da norma culta. E outra coisa, cara, é a descrição da nossa língua. A gente tem que dominar o nível formal da nossa língua exatamente para, em determinadas situações da nossa vida, podemos nos comportar linguisticamente de maneira adequada. Numa entrevista de emprego, numa audiência judicial, você não vai poder falar do jeito que você quer. Você não vai poder falar do jeito que você fala com a sua mãe, com o seu pai, com seus amigos. Comportamento linguístico aí. E para isso, o estudo gramatical é importante. E aí, para a nossa conversinha de hoje, o que foi que eu separei? Eu separei o que acredito ser a parte mais importante da gramática tradicional, que é a transitividade verbal. Por quê? Verbo. A gente vai pegar a gramática para estudar e ela tá dividida lá em 3 partes, né? Você tem os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração, ali na parte de sintaxe. E aí você estuda lá que os termos essenciais se subdividem em sujeito e predicado. Mas, na verdade, entenda que o termo essencial de qualquer oração é o verbo. Ele é o centro da estrutura oracional. Não existe oração se nós não tivermos verbo. Então, acredite que das 10 classes gramaticais que nós temos, o verbo seja mais importante, porque ele é o centro do nosso raciocínio. Eu tenho frases que não têm verbo? Tem, mas o raciocínio, ele é verbal. Então, é a classe de palavras que a gente tem que olhar com mais cuidadinho. E aí, o que a gente vai conversar agora é exatamente sobre a transitividade verbal. O que é a transitividade verbal? O que é você estudar transitividade, seja verbal ou nominal? É você estudar exatamente quais são as informações que transitam em torno daquele verbo, daquele nome, que sejam exigidas ou apenas admitidas por aquele verbo ou por aquele nome. Isso vai fazer com que você enxergue as informações dentro do seu texto de maneira mais clara. Você vai perceber, olhando para o núcleo verbal da frase que você está escrevendo na sua redação, se aquele verbo exige ou não outras informações e se essas informações estão no seu texto. E aí, se elas não estiverem, você vai corrigir. Aí a sua frase vai ficar certa. Então, começando aqui, com transitividade, temos o verbo intransitivo. Veja esse prefixo de negação aqui, O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não exige informação alguma à direita dele para que eu entenda o seu significado de maneira completa. É aquele verbo que eu posso, é aquele verbo depois do qual eu posso colocar um ponto final. Dá para entender? Meu gato morreu. Ponto final. Você entendeu o que eu disse? Entendeu? Então o verbo morrer é um verbo intransitivo. Só tem sujeito. Certinho? Olha aqui embaixo, os alunos foram ao curso. O verbo é o verbo ir. Aí você vai se perguntar assim, professor, mas o verbo ir, ele não é intransitivo não? Aí eu vou lhe perguntar, por que não? Porque, professor, se eu perguntar o verbo, quem vai a determinado lugar, não é não? É para ser um verbo transitivo indireto. Meu jovem, na verdade, quem vai é de um lugar para outro. Então eu tenho aí 2 informações, não é apenas uma. Mas entenda o seguinte, se
Se essa informação aqui, ó, der ideia de lugar, a gramática vai entender como adjunto adverbial de lugar. Para o verbo seria desnecessário, portanto, o verbo ir é um verbo intransitivo. Eu sei que você está incomodado, mas aceita que dói menos. Se a informação der ideia de lugar, por mais que ela pareça ser exigida pelo verbo, a gramática vai classificar essa informação como adjunto adverbial de lugar, portanto, não entra na transitividade verbal e o verbo vai ser intransitivo. Amém? Seguindo. E aí nós temos os verbos transitivos, que são aqueles verbos que exigem uma informação para que eu possa entender o significado dele. Eu não posso parar a leitura dele. Ela não comprou vinho. O verbo é o verbo comprar. Aí eu vou fazer a pergunta para esse verbo. Quem compra ou não, compra algo. Eu não posso parar a leitura da oração bem aqui. Portanto, vinho é uma informação exigida pelo verbo comprar. E se esse verbo é transitivo direto, se na perguntinha que eu faço a ele não aparece preposição, esse aqui só pode ser objeto direto. Ok? Uma conversinha posterior, a gente pode conversar sobre os complementos verbais. Mas entenda, vinho é objeto direto, porque completa um verbo transitivo direto. Amém? Verbo transitivo indireto também pede complemento, mas quando fazemos a perguntinha a ele, aparece uma preposição. Nós precisamos de cuidado. O verbo aqui é o verbo precisar. Aí você pergunta a ele. Quem precisa, precisa de algo. Apareceu ou não apareceu uma preposição? Apareceu. Portanto, o verbo é transitivo indireto. E se esse verbo é transitivo indireto, de cuidado, só pode ser objeto indireto. Certinho? Verbo é transitivo indireto, tem preposição na perguntinha que fazemos a ele. Verbo transitivo direto não tem preposição na perguntinha que fazemos a ele. Bem claro? Se o verbo transitivo direto exige um complemento, que é o objeto direto, e o verbo transitivo indireto exige um complemento, que é o objeto indireto, o verbo transitivo direto e indireto vai exigir quantos? 2. Um objeto direto e um objeto indireto. O garoto entregou flores à namorada. Quem entrega, entrega algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho duas informações. Algo a alguém. Esse algo é o objeto direto e esse alguém vai ser o objeto indireto. Certinho? Essas informações não podem deixar de aparecer, senão eu não vou entregar, eu não vou conseguir entender o significado do verbo entregar, ok? Essas informações são exigidas, por isso que são chamados de complementos verbais. Complementos verbais são aquelas informações sem as quais os verbos ficam incompletos. Por isso não devem ser confundidos com os adjuntos, que eu coloco porque eu quero. Então são termos acessórios. E aqui nós temos complementos, são termos integrantes, que integram o significado do meu verbo. Ok? E para finalizar nossa conversa, verbo de ligação. É o seguinte, a gramática tradicional, ela costuma diferenciar o verbo de ligação dos demais verbos, dizendo que o verbo de ligação é um verbo que não tem significado, e ela até chama todos esses outros aqui de verbos significativos ou nocionais. Eu dizer o garoto é alto, teoricamente seria a mesma coisa que eu dizer apenas garoto alto. Eu não gosto muito disso, de dizer que o verbo de ligação ele é desprovido de significado. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 2 exemplos com os verbos de ligação mais prototipos, o verbo ser e o verbo estar. E aí eu pergunto para as meninas que estão assistindo, ó, você é feia ou você está feia?
Tem uma menina aqui na sala agora, você jovem. Você é feia, você está feia. Qual dessas duas frases aqui é menos ruim de se ver? De se ouvir? Qual delas seria menos ruim de você ouvir? Está. Você está. Oxe, por quê? Porque se eu digo que você está feia, você está mal vestida, mal penteada, mal maquiada, sei lá. É temporário, tem jeito, né? Agora, quando eu digo você é feia, aí é mais caro, mas não tem muito jeito, tem muito o que fazer não. Agora me diga, vocês aí que estão assistindo, e a jovem aqui da nossa equipe de produção, por que vocês escolheram que você está feia? Porque a diferença entre as duas orações é estabelecida exatamente pelo verbo que está sendo pregado. Então, o verbo de ligação tem significado? Sim, meu povo. Então, o que é que caracteriza o verbo de ligação? Olha para essa informaçãozinha que está depois dele. Você é feio. Quem é feio? Você, sujeito. Você está feio. Quem está feio? Você, sujeito. Você consegue observar que esta informaçãozinha aqui, ó, necessariamente caracteriza o sujeito? Sim. Você consegue pensar em uma outra informação que eu ponho aqui que não caracteriza o sujeito? Não. Qualquer coisa que eu colocar depois desses verbos aqui, ó, necessariamente vai caracterizar o sujeito. Portanto, tem até um nomezinho especial. É predicativo do sujeito. Mas tome cuidado com o que é o seguinte: a transitividade verbal sempre está ligada diretamente ao significado do verbo. Mudou o sentido do verbo, a transitividade pode mudar. Olha aqui esse exemplo, ó. O professor está aqui. Não está decorando lista de verbo de ligação, não. O verbo estar, ele é sim um verbo de ligação. Aqui, ó. Mas ele pergunta: o professor está aqui. O significado desse verbo é o mesmo desse? Não, meu chapa. Aqui o verbo estar está sendo empregado com outro significado. Aqui ele está sendo empregado com o significado de localizar-se em determinado lugar. É um outro verbo, é uma outra significação. Portanto, é uma outra transitividade. Quem está é o professor, sujeito. Aqui dá ideia de quê? De lugar, da adjunto adverbial de lugar. Portanto, não entra na transitividade do verbo. O verbo estar é um verbo intransitivo. Aqui. Ok? Então, acho que com isso a gente pode encerrar a nossa conversa de hoje. Agradeço a atenção de todos, agradeço o tempo que dispendiaram para nos ouvir, né? Mais uma vez reforço, vocês têm sim que focar nos estudos de vocês. Isso é uma coisa que ninguém vai poder tirar de vocês de jeito nenhum, né? Não vai ter vírus no mundo que seja capaz de tirar o que vocês estudam. Fiquem guardadinhos em casa, nada de shopping, nada de festa, nada de praça. Vai ficar aí em casa, aguardando as aulas retornarem. Nós estamos aqui preparando tudo isso daqui para que vocês não se sintam desamparados, mesmo não estando com a gente, que a gente passa mais tempo com você do que com a nossa família, né? Tem gente doidando agora dentro de casa, porque não sai. Então, assim, a gente prepara isso com muito carinho, muita atenção, para que vocês não se sintam mais isolados do que vocês já estão, ok? Então, fica aqui o meu abraço, meu cheiro. Pode falar comigo, toda hora que você precisar, estamos lá no Instagram. Quem já tem meu WhatsApp pode mandar mensagem, pode mandar pergunta. Está todo mundo aqui torcendo para que essa situação se resolva o mais rápido possível, sem pânico, mas com cautela, ok? Pois um beijo grande, o tio Rafa está com vocês.